Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver e analisar o incidente que aconteceu no Parlamento durante a audição do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, porque o Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado socialista Marcos Prestrelo, interrompeu a intervenção do Sr. Ministro para o repreender porque não gostou da forma como o Sr. Ministro respondeu à deputada do LIVRE Filipa Pinto. A partir daí, o Parlamento pegou fogo. Para ajudar à festa o deputado Eurico Brilhante Dias, que de brilhante tem pouco ou nada, ainda veio dizer que o Sr. Ministro tinha falta de educação. Vamos ver toda a intervenção do LIVRE para compreendermos toda a história. Quem quiser só ver a parte que pegou fogo é avançar para mais ou menos os 10 minutos. Mas antes de irmos para o vídeo, quero fazer um esclarecimento. Este canal nunca teve, não tem nem nunca terá qualquer apoio de nenhum partido político e neste momento nem nenhum tipo de parceria. Tudo o que aqui digo é simplesmente a minha opinião. Quero também agradecer a todas as pessoas que me têm pago um café. O meu muito obrigado, e caso também me queiras pagar um e não saibas como, é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Já agora aproveita para subscrever o canal no YouTube se não quiseres perder nenhum vídeo. É grátis. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Agora sim, vamos para o vídeo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, estamos há quase 2 horas em debate e ainda aqui ninguém falou da verdadeira reforma do Estado. Ainda não ouvi aqui a palavra regionalização. Já falou o Chega, o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e ninguém falou da verdadeira e única, se calhar, reforma do Estado. Por isso eu pergunto, Sr. Ministro, onde está a verdadeira reforma do Estado proclamada com tanta pompa e circunstância desde 2024, desde que a AD voltou ao poder? É que, Sr. Ministro, parece-nos que até agora não está em lado nenhum e não existe. Mas neste debate importa dar um passo atrás, Sr. Ministro, porque antes de se avançar para uma empreitada tão ambiciosa quanto a reforma do Estado, importa antes decidir o que é que se quer com a reforma do Estado, dentro do Estado. O que é que se quer reformar? Que reforma do Estado se quer? E o que nos parece é que a ideia que o Governo tem para uma reforma do Estado, e aqui não uso a palavra ideia no singular por acaso, é porque só tem mesmo uma ideia para a reforma do Estado, que é cortar. Cortar instituições, cortar recursos, cortar programas, cortar projetos, cortar o Estado aos pedacinhos. Se não, vejamos, estrutura de missão do Plano Nacional de Leitura, corta. Presença do Estado na CASES, uma instituição tão importante no setor da economia social, corta. Fundação para a Ciência e Tecnologia, corta. Visto prévio do Tribunal de Contas, dizem que também é para cortar. Ó Sr. Ministro, eu podia passar a manhã toda nisto, mas creio que estes exemplos e toda a atitude que o Governo tem mostrado quanto à reforma do Estado já são suficientes para perguntar: é isto que o Governo chama uma reforma do Estado, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, volto a dizer, parece que não estamos na mesma sala, não estivemos no mesmo debate. Eu já disse várias vezes que esta reforma do Estado é a reforma da resposta aos cidadãos, de resolver os problemas dos cidadãos. A menos que isso não a preocupe. Provavelmente não está preocupada com isso. Nós estamos. Nós achamos que os cidadãos têm que encontrar uma resposta para os seus problemas. Têm que ter qualidade no serviço público. Têm que ser atendidos quando têm dúvidas. Têm que estar numa loja do cidadão e não ter que estar em filas intermináveis à porta. Têm que ter senhas para ser atendidos. Têm que ter os serviços públicos de porta aberta para os atender. E nós isso já fizemos. Está em vigor. Vá à loja das Laranjeiras e veja a alteração que já lá está. Provavelmente não foi, provavelmente não viu. Esta não é a reforma dos cortes, esta é a reforma do crescimento económico. O que nós queremos é contribuir para o crescimento económico. E já agora, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, há pouco não tive a ocasião de lhe responder, obviamente que nós temos muita poupança, mas sobretudo muito crescimento económico. Já lhe respondi, 10 mil milhões de euros resultam de crescimento económico, da desburocratização. É aí que está o crescimento, é aí que está o ganho, não é no corte de 2 ou 3 dirigentes. O corte de 2 ou 3 dirigentes ou de 300 dirigentes que nós já fizemos
É um corte que está orientado à eficiência. É para isso que isso serve. Eliminar estruturas que não servem para nada. Eliminar estruturas que não respondem aos cidadãos. Eliminar duplicações e sobreposições. Porque o Estado, quando não é eficiente, não tem uma boa resposta. Portanto, senhora deputada, o objetivo não é cortar nos euros daquele salário. O objetivo é mais eficiência, melhor resposta e melhor serviço ao cidadão. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Senhora deputada Filipa Pinto, tem a palavra. Sr. Ministro, eu começo por lamentar a deselegância de utilizar o tempo destinado ao livro para responder à outra bancada. Mas agradeço a resposta, Sr. Ministro. Infelizmente não ajuda a dissipar o receio com que olhamos para a postura do Governo neste tema. O livro não é contra uma reforma do Estado, pelo contrário, há muitas áreas no Estado que precisam de ser reformadas. Somos os primeiros a querer isso. O que não aceitamos, Sr. Ministro, é que se use o debate sobre a reforma do Estado como pretexto para aplicar uma agenda ideológica radical que tem como único objetivo dilapidar o Estado e os serviços públicos para a seguir vender tudo ao desbarato. Não vá por aí, Sr. Ministro, está visto que não funciona. Basta ver o que acontece quando, por exemplo, o país tem de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos como os que enfrentou há dias. Aí vê-se que um Estado capaz faz falta e às vezes não dá a resposta que devia, porque as tais agendas radicais que promovem a dilapidação do Estado têm avançado muito nas últimas décadas. Mas é possível uma outra ideia de reforma do Estado. Uma reforma do Estado que o moderniza, que o traz para o século XXI, que promove novas formas de proteção social. Um Estado que não se limita a gerir o dia-a-dia, mas que empreende em obras públicas e em avanços estruturais para o país, como é o caso da regionalização. O LIVRE defende uma reforma do Estado ambiciosa e moderna que é feita com as pessoas, com os trabalhadores do Estado, ouvindo todos, recolhendo contributos. Numa linguagem que talvez se aplique bem aqui, o que defendemos é que a reforma do Estado deve ser feita bottom-up e não top-down. E em inglês, Sr. Ministro, deve entender melhor. E que deve ser feita sempre com a consciência de que o Estado não é inerentemente bom nem inerentemente mau. Apenas não é para dilapidar. Acabo, como comecei, Sr. Ministro. Comecemos por pôr o Estado mais próximo das pessoas. Pensemos na regionalização, feita a ouvir as pessoas em assembleias cidadãs, como um referendo que foi feito há mais de 30 anos, o prevê e que está na altura de a trazer novamente ao debate. Sr. Ministro, está na Constituição a ideia de uma regionalização do país que aproxima o poder das pessoas. Está disposto a seguir o caminho de uma verdadeira reforma do Estado e de o pôr mais próximo das pessoas através de um processo de regionalização que responda aos desafios e às necessidades deste século? Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, bom, em primeiro lugar, eu creio ter vindo ao Parlamento para esclarecer e para responder ao Parlamento. E, portanto, se há um senhor deputado que me faz uma pergunta e eu já não tenho tempo para responder, é absolutamente natural que eu use o tempo disponível, porque eu quero é esclarecer as pessoas e os senhores deputados e não estou aqui para outro efeito. Sr. Ministro, eu aguardaria, teria a expectativa que o Sr. Ministro tivesse tido em consideração a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto, porque a Sra. Deputada Filipa Pinto tinha razão. Tinha razão. Senhores deputados, ouçam, Delfim. Senhores deputados, ouçam, se faz favor. Senhores deputados, eu estou a falar. Quando eu acabar de falar, os senhores deputados, eu estou a falar. Quando eu falar, se o senhor deputado quiser fazer uma interpelação à mesa, faz.
Sr. Ministro, eu não interrompi a sua intervenção quando o Sr. Ministro se dirigiu ao deputado Carlos Guimarães Pinto, porque a sua resposta foi célere à intervenção do Sr. deputado Carlos Guimarães Pinto. Mas é de lealdade parlamentar utilizar o tempo de resposta a um deputado, a esse deputado. O Sr. Ministro fê-lo rapidamente e eu entendi, por isso, que não comprometia o andamento da intervenção nem o bom andamento dos trabalhos. Mas gostaria que o Sr. Ministro tivesse noção de que a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto não foi despropositada. Não foi despropositada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Pode continuar. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, eu acho que isto é um precedente gravíssimo aquilo que o Sr. Presidente está a abrir. Eu gostava de saber qual é o artigo no regimento da Assembleia da República que diz que o Sr. Ministro não pode responder a um deputado legitimamente eleito por esta Casa neste tempo que tem para responder. Não há nenhum artigo que diga isso. E não é legítimo, peço desculpa, Sr. Presidente, não é legítimo o que o Sr. Presidente fez, interromper o Sr. Ministro que estava numa intervenção a responder a deputados desta Casa. Não é legítimo aquilo que o Sr. fez. Ó, Sr. Deputado. Como eu... O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares também pediu, eu respondo no final. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente referiu que a Sra. Deputada do LIVRE não teve uma intervenção despropositada. Sem me pronunciar diretamente sobre essa sua asserção, sempre direi que a intervenção e a resposta que foi dada pelo Sr. Ministro da Reforma não foi minimamente despropositada e trata-se, aliás, de um procedimento comum nos debates nesta Casa. A resposta, como o Sr. Presidente disse, foi célere, foi eficaz, foi incisiva e, em momento algum, desrespeitou qualquer costume ou qualquer regra regimental. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com muita humildade, devo dizer que não creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto, e peço também desculpa ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tenha colocado o ponto onde ele deve ser colocado. A questão não se trata da interrupção ou não se trata sequer se o Sr. Ministro da Reforma do Estado e adjunto pode ou não pode usar o tempo que tem para responder como entender a qualquer um dos deputados que o interpelou. O que está aqui em causa é verdadeiramente grave e é um precedente inusitado que o Sr. Presidente abriu. Porque o ponto é este. O Sr. Presidente não foi objeto de nenhuma interpelação à mesa por nenhuma deputada que interviu neste debate. E o que o Sr. Deputado fez, o Sr. Presidente fez, aliás, foi interromper o Sr. Ministro no uso da palavra para se pronunciar sobre o mérito ou não de uma intervenção desta Câmara. Isso é inusitado e é um precedente gravíssimo, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente for interpelado diretamente, o Sr. Presidente pode ou não pronunciar sobre o mérito e a substância das intervenções dos seus deputados, avaliá-la positiva ou negativamente. Agora, Sr. Presidente, interromper um Ministro da República para dizer que uma senhora deputada do LIVRE fez a intervenção que devia ter feito é um precedente gravíssimo que nesta bancada não passa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa nos mesmos moldes Faz favor, das intervenções anteriores. Sr. Presidente, este debate tem um modelo muito próprio e muito claro. Os partidos fazem perguntas ao Governo e o Governo responde na ronda correspondente. E, portanto, nós consideramos que o que o Sr. Presidente fez foi gerir e zelar pela boa condução dos trabalhos e repor a forma como este debate deve ser tido. E, portanto, se o Governo não gere bem o seu tempo, se o Sr. Ministro não é... Sra. Deputada, só um minuto. Srs. Deputados, deixem a Sra. Deputada terminar e, no fim, se quiserem pedir novos pedidos de interpelação à mesa, façam favor. A Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada. Se o Sr. Ministro não está a ser eficiente na gestão do seu tempo, é uma questão que o próprio Sr. Ministro tem de resolver na ronda correspondente a cada partido. Agora, de facto, não é de lealdade parlamentar usar o tempo de resposta a um partido para responder a outro partido, como é óbvio. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Sr. Presidente. Ó, Srs. Deputados, deixem o Sr. Deputado fazer a interpelação à mesa. O Sr. Deputado quer também fazer uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado também quer fazer uma interpelação à mesa e inscreve-se? Não. Então deixe lá o Sr. Deputado fazer. O Sr. Deputado Pedro Pinto já fez. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, no quadro da interpelação sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu lamento dizer, não percebo o motivo de tanta efusividade. O gabinete também tem televisão. A grande questão, a magna questão, Srs. Deputados. Sr. Deputado, pode continuar, Sr. Isto Deputado. é absolutamente no limite da cortesia parlamentar. Sr. Presidente, aquilo que me parece evidente, não conseguindo eu concluir uma frase. Ó, Sr. Deputado, mas nunca conseguiremos silêncio absoluto. Sim, O Sr. Deputado tem experiência parlamentar suficiente para conseguir sobrepor a sua voz. Mas quero tranquilizar alguns, eu fiz mesmo a catequese toda, esteja a descansar. Ó, Sr. Deputado, Sr. Presidente, aquilo que acontece, naturalmente, e o Sr. Ministro não é uma personalidade que falta à cortesia, bem pelo contrário, todos o conhecemos como uma pessoa bem educada, seguramente sabe que a gestão do tempo parlamentar nem sempre é fácil. Mas por cortesia, aliás, eu próprio o fiz ontem com a bancada do Chega, com uma deputada, é de bom tom responder aos senhores deputados. Quando isso não acontece de forma muito extraordinária, pedimos desculpa por estar a utilizar o tempo. E isso resolve, na esmagadora maioria das vezes, essa circunstância. Por isso, a pontualização... Sr. Deputado, olha, ficou sem tempo. Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para... É precisamente para os mesmos efeitos do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, Sr. Presidente. É duas vezes o mesmo efeito, É verdade, Sr. Deputado, faz é favor. verdade. Muito obrigado. Concedido a palavra, agradeço. Sr. Presidente, o uso da palavra por qualquer deputado, de resto por qualquer membro do Governo, é um direito livre de cada um dos intervenientes. De resto, acontece sucessivamente em modelos de debate igual a este, como no debate quinzenal, quando se esgota o tempo e não se consegue responder a todas as questões que são feitas, porque, designadamente, os grupos parlamentares têm mais questões do que a possibilidade de resposta de quem pode responder, que são os membros do Governo, utilizar este expediente que foi utilizado pelo Sr. Ministro Gonçalo Matias, e bem. Agora, devo dizer, porque não cabia assim, Sr. Ministro, mas eu devo dizer ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias que o Sr. Ministro não leva lições nem de educação, nem de comportamento parlamentar do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Senhor Deputado Paulo Núncio, penso que também para o mesmo efeito. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, eu penso que é comum nesta Assembleia que a sua atuação foi completamente fora do regimento e não teve qualquer fundamento em qualquer norma do regimento. O Sr. Presidente em exercício não tem a competência, no âmbito do regimento, de comentar o mérito das intervenções de qualquer deputado nesta sala. E por isso, Sr. Presidente, de duas uma, ou o Sr. Presidente tem a humildade de se retratar deste incidente profundamente infeliz que estragou um debate parlamentar que estava a correr bem, ou então este assunto tem que ir à Conferência de Líderes, porque se há deveres e obrigações que os deputados, todos os deputados têm que seguir, os presidentes em exercício, por maioria de razão, têm a obrigação de cumprir um conjunto de deveres e obrigações para que os debates possam funcionar. E o Sr. Presidente, infelizmente, neste debate, estragou este debate e criou um incidente que não faz absolutamente sentido nenhum. E por isso, apelo à sua humildade, retrate-se e acabe-se com isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate setorial é um momento alto da fiscalização parlamentar ao Governo.
e, como foi dito agora pelo líder parlamentar do CDS, estava a correr muitíssimo bem. E, portanto, aquilo que eu, em nome do Governo, gostaria aqui de solicitar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, era que o debate prosseguisse sem mais delongas nem interrupções, tão bem como estava a correr até agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, Srs. Deputados, como os Srs. Deputados tiveram a ocasião de notar, eu não interrompi o Sr. Ministro quando o Sr. Ministro respondeu à pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto no tempo destinado à resposta ao Grupo Parlamentar do LIVRE. E não o fiz, insisto, porque considerei que a resposta foi breve o suficiente para não comprometer o direito que o LIVRE tem a ser resposta. Interrompi o Sr. Ministro na sua segunda intervenção de resposta ao LIVRE, porque o Sr. Ministro fez uma consideração de demérito sobre a intervenção da deputada Filipa Pinto, que eu considerei que não era propositada. Srs. Deputados, eu estou a fundamentar as razões da minha intervenção e o Sr. Deputado Paulo Núncio terá a ocasião de levar o assunto à Conferência de Líderes, se assim entenda. O meu entendimento é de que este debate parlamentar, nos termos em que é feito, deve atribuir tempos iguais ao Governo e tempos iguais a cada grupo parlamentar para esse tempo ser destinado às respostas a esse grupo parlamentar. Foi o entendimento que eu fiz, mas também penso que o incidente já está suficientemente debatido e podemos passar adiante, devolvendo a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado para responder à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, acho que o Sr. Ministro esteve muito bem. Não vi nenhuma falta de respeito. É verdade que estava um pouco mais exaltado, mas também com tudo aquilo que o LIVRE disse de mentiras não era fácil manter a calma. A esquerda anda muito sensível. Durante anos fizeram tudo o que lhes apeteceu, faltando ao respeito a todos os outros sem qualquer tipo de sanção. Agora, só porque o Ministro respondeu a outra bancada parlamentar durante 15 segundos, parece que caiu o Carmo e a Trindade. O Partido Socialista, como não queria ficar fora do baile, Eurico Brilhante Dias veio deitar mais achas na fogueira. Parece muito educado, mas depois falta ao respeito a toda a gente com aquele ar de superioridade e sonsice. Os socialistas são todos iguais. Como o meu avô dizia, a esquerda nem para limpar o rabo serve. O meu nome é Nuno Rei e esta foi a minha análise. Se gostaste e quiseres apoiar o meu trabalho, é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Entretanto, não te esqueças de subscrever o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, partilha e dá a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.